painel é colocarmos alguns temas em discussão, e aí com a participação dos painelistas, e também vamos abrir para a plateia. Então é um momento em que nós podemos, até quando a primeira vez conversamos com a Jurema, nós dissemos, olha, vamos fazer um seminário que a gente faz um brainstorm, que as pessoas falem quais são as suas impressões, que o IFAM também traz o que está fazendo. Então a ideia desse painel é justamente começar esse brainstorm, e aí a proposta nós vamos convidar a Rosana para fazer a apresentação, e a partir da apresentação da Rosana, nós vamos ter a palavra, e aí vamos passando também a palavra para o público. Ok, Rosana? Obrigada. Muito boa tarde. Inicialmente agradecer a todos os organizadores do evento. Tá bom? Está escutando? A ideia nossa aqui é apresentar, dar uma geral, vou dar uma resumida, porque eu acho que o tempo está meio apertado. Eu vou ser um pouco mais breve do que eu pretendia, mas a ideia é a gente mostrar justamente, como a doutora Jurema colocou, essa nova... Será uma instrução normativa, uma portaria, um novo regramento que o IFAM está preparando, justamente para levando em conta tudo o que foi dito até agora. Isso é, a gente precisa amadurecer, pensar em conjunto, atualizar as regras e fazer com que, até porque todos os governos estão ao interesse de todos, que tudo corra muito bem, né? O Brasil não pare e a preservação continue. Então, nós estamos nesse sentido trabalhando. Eu rapidamente coloquei, que eu acho que é interessante a gente começar do início, apesar da doutora Jurema ter colocado a questão do IFAM, em suma da legislação anterior, mas eu acho que é interessante colocar que pela Constituição, o patrimônio cultural brasileiro é formado pelo conjunto de bens de natureza material e imaterial, que inclui as categorias, né, tudo isso está incluso na necessidade de avaliação de impacto. Então, a gente tem que prever essa situação. Em razão desse reconhecimento, cabe ao Ministério, no link, né, promover a proteção legal do patrimônio cultural através do IFAM, ao responsável pela proteção e gerenciamento dos bens arqueológicos. Aqui a gente voltou um pouco o foco para a arqueologia. A ideia que a gente coloca aqui, também acho importante destacar, nós não estamos fazendo uma instrução normativa para a arqueologia, estamos fazendo uma instrução normativa para o patrimônio cultural. Então, nesse momento, a gente está colocando um instrumento que vai dar conta de todos os bens protegidos pelo IFAM, todos os bens acautelados. O que é patrimônio arqueológico, eu sempre gosto de colocar, porque às vezes não fica claro às pessoas, são os sítios arqueológicos, né, os lugares arqueológicos e os bens móveis. Então, a nossa responsabilidade não termina quando a gente está trabalhando a questão do espaço arqueológico que está dentro de uma área de empreendimento ou não. O IFAM também tem que se responsabilizar com o que sai do sítio, porque o sítio ele é preservado para a produção de conhecimento. Depois que o espaço físico dele já foi mexido cientificamente, espero que sempre a imensa maioria seja assim, ou por algum dano, esse material que sai continua sendo bem da União. Então, a gente tem esse papel de também trabalhar com os bens móveis. E tem as categorias de sítio que eles não são retiráveis, que são as pinturas rupestres, as gravações rupestres, que são coisas que ficam ali, eles são pesquisados e estão ali, você não escava e retira. Então, é uma outra categoria. Quer dizer, acho bom sempre colocar essa realidade, porque nem sempre a gente não aprende na escola arqueologia, né? Então, acho sempre legal colocar isso nas minhas falas. E tem os descobertos, que a gente chama de achado fortuito, né? A nossa realidade no IFAM não é só trabalhar com licenciamento. A gente trabalha com licenciamento, hoje em dia 95% dos projetos são de licenciamento, mas os outros 5% são com as pesquisas acadêmicas. Então também é uma outra realidade que a gente está tentando também conciliar e gerir. E esses vestígios são portadores de informações que permitem ao arqueólogo conhecer a sociedade ao qual está associado. Bom, aí a gente já colocou isso. Aí os documentos, colocando um pouco mais do que a doutora Jurema colocou, a gente também tem toda uma inserção para as cartas patrimoniais, além de nossa legislação.
elas nos norteiam e também a gente acaba norteando que outras cartas sejam feitas. Bom, nós temos a primeira lei que foi feita para preservar patrimônio arqueológico, foi quando criou-se o IPHAN, que foi o Decreto-Lei 25, que primeiro tombava. E esse tombamento é uma ferramenta de preservação que não se mostra adequada para patrimônio arqueológico, porque ela, na realidade, imobiliza o bem e, então, acaba não permitindo que esse bem seja usado para a produção de conhecimento. A ideia da arqueologia é justamente essa, é entender que a produção de conhecimento através do sítio arqueológico conta a nossa história, né, pertencimento, em suma. Então, vem desde 1937 esse reconhecimento que o patrimônio arqueológico é formador da nossa nacionalidade. Um dos livros de tombo é o arqueológico, e aí vem em 61 a Lei de Arqueologia. A Lei de Arqueologia ela vem suprir justamente a necessidade de permitir que o bem arqueológico seja usado para a produção de conhecimento. Então, essa lei regra como se mexe no bem arqueológico. Eu costumo dizer que a 01 do CONAMA ela vai fazer um trabalho de elencar e consolidar toda a legislação pertinente e afeta a licenciamento ambiental. Então, obviamente, ela vai prever no meio socioeconômico a questão da preservação do patrimônio cultural. Com o tempo, acaba que a arqueologia foi ficando a mais pesada na situação por motivos óbvios. Ela é o bem que está ali sendo efetivamente perturbado pelo empreendimento. Então, essa lei é de 61. Aí tem o dilema de conservar e pesquisar, que é isso que eu estou colocando, que você tem, na realidade, até que ponto merece ser pesquisado aquele sítio ou ele ficar preservado para gerações futuras, no sentido de ter mais tecnologia, mais informação, mais questões a serem colocadas, que a gente preserva para fazer conhecimento, para produzir conhecimento. Então, no limite, o IPHAN, ele preserva o fazer ciência. O fazer arqueologia passa pelas mãos do IPHAN poder preservar a matéria-prima do arqueólogo, para contar a história da gente. Aí vem a Constituição Federal, que em 88 coloca os bens como bens da União, fala especificamente em arqueologia, etc. As leis que normatizam a gente é o Código Civil, Código Penal, Resolução CONAMA, Lei de Crimes Ambientais, Portaria 07 IPHAN e Portaria IPHAN 230. Então, em vermelho, justamente, o CONAMA e a 230, que são as que diretamente afetam a questão aqui que a gente está colocando. A Portaria 07, ela é uma portaria que diz como se faz projeto, que, por incrível que pareça, até a formulação dela, muita gente não arqueólogo tentava fazer arqueologia. Então, a gente teve que botar essa portaria. E a 230, ela vem em 2002, para justamente dar uma ordem nessa situação, em especial, patrimônio arqueológico e licenciamento ambiental. Vocês todos, né, obviamente, conhecem a 230. Ela relaciona o que precisa ser feito de arqueologia em cada etapa de licenciamento. E a gente entende, né, não é à toa que estamos aqui, que a gente tem que dar uma atualizada, porque tudo mudou nesse intervalo de tempo. Acho que todos amadurecemos, particularmente o próprio IPHAN amadurece no sentido de fazer uma portaria que pegue o patrimônio cultural como um todo. E atualmente temos 5% de pesquisa de caráter acadêmico, necessária atualização, e aí a portaria 419 de 2011. Essa portaria, ela vem deixar, é uma portaria interministerial, que pega meio ambiente, IPHAN, cultura, saúde e justiça, cada FUNAI. E essa portaria, ela vem e, na realidade, ela organiza, nós tivemos participação, teve um período de tentar regulamentar essa portaria, em suma, a gente está fazendo isso agora. Então, essa portaria, uma das coisas que a gente solicitou a mudança já nesse processo de trabalhar para aprimorar a presença do IPHAN dentro do licenciamento. Então, por exemplo, nós temos dentro da 419, cada instituição envolvida no licenciamento, que na realidade é isso, né? Ela vai trabalhar, organizar como as instituições que participam do licenciamento vão ter relação com o IBAMA. Então, a primeira redação que está na 419, que a gente pede que mude, é a redação que está acima, que o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
avaliação acerca da existência de bens acautelados, identificados na área de influência direta da atividade do empreendimento, bem como a apreciação da adequação das propostas apresentadas para o resgate. Essa redação, ela não é uma redação que atenda ao IFAM como um todo. Essa redação, ela deixa muito direta a relação, a perspectiva de que todo o sítio será resgatado, o que foge absolutamente da perspectiva do IFAM. O IFAM é para preservar e gerir, não para, a priori, tudo ser resgatado. Isso não é uma situação que em país nenhum existe isso, né? A ideia é isso não preservar. E a redação que a gente propõe é a avaliação dos impactos provocados pela atividade do empreendimento dos bens culturais acautelados, bem como a apreciação da adequação das propostas de medidas de preservação, de controle e de mitigação decorrentes desses impactos, que é o que todos os outros órgãos fazem, e a gente está entrando justamente nesse contexto. Para atender essa nova postura que a gente está colocando, em suma, para atualizar a nossa posição do licenciamento, a gente tem os pressupostos dessa nova normativa. Então, os pressupostos são: o IFAM tem por missão promover e coordenar o processo de preservação do patrimônio cultural brasileiro para fortalecer identidades, garantir os direitos à memória e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país. Foco na identificação e caracterização do patrimônio cultural acautelado na área da atividade ou empreendimento. O bem cultural é de natureza finita e não renovável. Esse terceiro item para nós é muito caro, porque tem que se levar em conta essa situação. Não é só o sítio arqueológico que é finito, o bem tombado é finito, o imaterial é finito. Cada vez que se restaura uma edificação, você está tirando um pouco do original dela e colocando, trazendo ela para o momento atual. Então, essa perspectiva de finitude é muito importante. Sim, o segundo item, o foco na identificação e caracterização do patrimônio cultural acautelado, também é uma coisa extremamente importante, que era uma coisa também que não era muito esmiuçada. Os outros, a produção do conhecimento a partir do patrimônio arqueológico deve ter como princípio norteador a não destruição das evidências materiais. As escavações arqueológicas devem ser precedidas de uma detalhada avaliação do sítio. Os sítios arqueológicos não ameaçados só deverão ser resgatados em casos excepcionais em prol da produção de conhecimento científico. A preservação do patrimônio cultural ocorre necessariamente de forma seletiva. A linha de atuação da IN, da Instrução Normativa, então, pelo menos até agora é o nome que nós estamos optando por usar, será o foco na identificação e caracterização do patrimônio cultural acautelado na área da atividade ou empreendimento. Então, a partir do pressuposto que nós vamos ter a identificação e a caracterização, esse rol detalhado desse patrimônio cultural, aí no caso de todas as leis que atingem o IFAM, a gente começa a trabalhar. Então, a gente propõe que essa ordem que a gente vai adotar seria em 3 etapas. A primeira etapa, a gente vai começar lá no início, o empreendedor. Agora eu vou andar mais devagar, para a gente poder ir com mais calma. Eu corri para chegar aqui. O empreendedor, quando da apresentação da FCA, ficha de caracterização ambiental, né? Documento equivalente, assim, uma parte importante. Essa IN não vai se ater a licenciamento federal, porque o IFAM, ele trabalha no licenciamento federal, estadual e municipal. A nossa abrangência é exponencialmente maior no licenciamento estadual e nos municípios que têm essa prerrogativa de terem também a possibilidade de fazer as análises ambientais. Então, o nosso volume é imenso. Sei lá, eu acho que o nacional deve chegar a 20%, acredito, se eu não estiver enganada. Então, os que não tiverem FCA vai ter o documento equivalente, e quem não tiver FCA, o IFAM vai ter uma FCA que a gente vai disponibilizar no site. Então, de qualquer modo, o primeiro dado vai entrar nesse momento, que a gente recua isso lá para o início do empreendimento. Então, o empreendedor vai saber desde o início que bens culturais acautelados estão na sua área. Então, a gente vai realmente começar o processo lá atrás, tentando justamente compatibilizar os projetos. Deverá ser, então, o empreendedor, quando da apresentação da FCA, o documento equivalente ao órgão licenciador, deverá identificar o conjunto de bens culturais acautelados existentes na área de influência,
do empreendimento ou atividade em processo de licenciamento ambiental. O IPHAN, de posse das informações contidas no FCA, dará início ao processo administrativo de avaliação de impacto ao patrimônio cultural com as seguintes ações. Define a instância administrativa responsável pela análise processual. Isso é uma coisa que, inclusive, o presidente da Chefes colocou aqui. Nós temos 27 superintendências. Então, o que se refere a esse item é que a gente vai resolver, vai deixar claro para o empreendedor quem vai fazer esta análise, qual superintendência, e em alguns casos será o CNA, o centro, quando os projetos, que já é assim hoje, pegam 2 estados ou entram naquela definição do próprio da 247, né, que são os projetos de vão e vão. Então, isso vai ficar bastante claro e terá, obviamente, toda uma estrutura dentro do IPHAN para poder acompanhar isso. Prioriza para o interessado a área de atividade do empreendimento. O que é isso? A gente vai ter toda uma questão de... fugiu o termo, já referenciado do projeto. Isso já vai saber que aquela área vai ser estudada para aquele projeto, aí assim que tiver a pessoa que vai ser contratada, o arqueólogo responsável. Então isso vai ficar claro para todo mundo, para não haver depois superposição de área. Em suma, tanto o arqueólogo terá essa garantia, quanto o empreendedor terá essa garantia, que aquela área do empreendimento, e ali vai ter que existir esse trabalho de pesquisa, não só do arqueólogo, desculpa, como eu sou arqueólogo, eu acabo puxando a brasa de minha sardinha, mas para todos os envolvidos nas outras áreas do patrimônio acautelado. A gente vai emitir os termos de referência, encaminhar ao órgão licenciador os termos de referência, e a partir da emissão pelo IPHAN do termo de referência para o empreendimento, serão desenvolvidos os estudos com vistas à avaliação do impacto da atividade do empreendimento frente aos bens indicados. A partir desse estudo serão produzidos os relatórios. Então, só para voltar um pouco, a gente vai fazer o termo de referência revendo sempre o informado no FCA, porque a gente diz aonde tem os dados, mas pode acontecer alguma ausência, então a gente vai rever isso, e a partir dessa coisa a gente faz o termo, e vai se produzir 2 relatórios, relatório de avaliação do patrimônio cultural e o relatório de avaliação do patrimônio arqueológico. E o IPHAN optou por dividir. Até agora estamos trabalhando todo o patrimônio cultural juntos, mas aqui nesse momento a gente começa a dividir, porque a relação com o patrimônio arqueológico é muito mais estreita. Então vai ter um trabalho ligado aos bens tombados e material e o de arqueologia separado. Então esses relatórios, eles vão, assim, obviamente, para que tenha o relatório de arqueologia, vai ter que ter um projeto, né? Nós não estamos de modo algum com essa ferramenta acabando com a lei de arqueologia. Então, aí você vai juntar o trâmite natural de como se faz o procedimento de arqueologia. Vai ter que mandar um projeto e vai derivar esse relatório que eu me remeti. Então, nesse momento, você já vai ter um mapa do que tem. Então, nesse momento, se você já estiver dizendo que vou retornar. Qual é a área? Eu tenho medo sempre de me remeter à área errada. O impacto da atividade. Bom, em suma, o que eu quero deixar claro, se houver, particularmente na avaliação do patrimônio cultural, isto é, o imaterial e o tombado, se observar-se que não há bens tombados e materiais na área, esse relatório, essa observação do IPHAN já se encerra aqui. O de arqueologia, mesmo que não tenha, você vai ter que fazer monitoramento, porque nem sempre a gente consegue, não se avalia assim sem monitoramento. Mas vamos lá. Etapa 2. Relatório de avaliação do patrimônio cultural. É que eu já me adiantei, né? Desculpa, vai ficar confuso, mas eu vou consertar. A etapa 2 é justamente isso que eu já falei, que é a análise desses relatórios. Então, relatório de avaliação do patrimônio cultural, o IPHAN, uma coisa muito importante. O IPHAN não vai se manifestar sobre os bens acautelados por legislação estadual e municipal. A gente, de rigor, nunca deveria ter feito isso, porque o nosso papel seria o federal. Mas sempre houve uma preocupação de algum modo, auxiliar e fortalecer. A gente não dá conta disso, a lei não ser o nosso papel. Então, tomamos essa decisão, foi uma decisão até muito pensada, né? E a gente vamos nos ater ao patrimônio que nos cabe, que é o patrimônio federal. E nessa questão do relatório de avaliação do patrimônio cultural, que no item acima a gente menciona que tem que ter um projeto de arqueologia para gerar esse relatório, no caso do patrimônio cultural não deverá ter um projeto para gerar esse relatório, até porque os focos são distintos.
A manifestação do IPHAN definirá as medidas requeridas com vistas à garantia, à preservação e à salvaguarda dos bens culturais, bem como controlar, mitigar e compensar os impactos provocados pela atividade do empreendimento, né, em função desses relatórios. Cada instância administrativa competente do IPHAN, que eu estava explicando, que pode ser subintendência ou CNA, determinar quais os sítios arqueológicos serão preservados ou sacrificados, tendo como premissa sua efetiva contribuição à produção de conhecimento científico relevante. O que é isso? A gente tem que optar, em função dos empreendimentos, em abrir mão de patrimônio arqueológico. Né? Essa grande, nossa função é essa, é abrir mão, sei lá, de bens da União que vão produzir conhecimento, em suma. Nosso papel é essa questão. E a gente está deixando claro aqui que quem vai fazer essa opção será o IPHAN. Caberá aos arqueólogos, como sempre foi, mas eu acho que num dado momento essa coisa meio que se perdeu, e a gente está reiterando isso, os arqueólogos vão sim, com toda a clareza, indicar nos seus relatórios, recomendar, eles têm esse papel, mas o IPHAN bate o martelo. Isso é uma coisa extremamente importante, inclusive fortalece o trabalho do pesquisador, fortalece a questão de visão macro que nós temos disso, e em função dessa necessidade, nós já estamos fazendo, paralelo a isso tudo, todo o programa, um grande projeto de base de dados, e um dos mais importantes é a questão de referenciamento. Inclusive, para a gente poder ter essa segurança de fazer essas opções. Cabe a chance de a partir do plano básico ambiental e com base na manifestação do IPHAN, encaminhada ao órgão licenciador, o empreendedor, quando couber, isto é, dependendo dos resultados, deverá desenvolver a etapa 3. Então, esse momento é o momento que define se você vai fazer, por exemplo, resgates, se você vai fazer cercamentos, em suma, que atos, em função do resultado desses projetos de preservação do patrimônio cultural e preservação do patrimônio arqueológico, você vai fazer. Aí você estará na etapa 3. Isto é, se tem que continuar, continua. Se não, tudo acaba na etapa 2. Exceto a arqueologia, que mesmo que se coloque que não se achou sítio, o potencial é baixíssimo, a gente vai fazer monitoramento. Porque a arqueologia, ela é uma lei muito especial. Ela diz que, a priori, tudo é protegido por ela. Então, não existe a possibilidade de você achar e dizer que não é. Achou, é. Então, tem que ter a segurança do monitoramento. Porque, por mais que o trabalho seja feito de excelente qualidade, o trabalho não vai escavar toda a área. Obviamente que não. Então, corre sempre o risco de ter alguma coisa. Então, esse monitoramento será executado. E, tendo os vestígios, ou tendo patrimônio edificado, ou tendo patrimônio material, se faz trabalhar o programa de gestão do patrimônio cultural e o programa de gestão do patrimônio arqueológico. Então, ambos resultarão em relatório de gestão do patrimônio cultural e relatório de gestão do patrimônio arqueológico. Obviamente, isso está muito mais desenvolvido, com itens, com o que deve constar em cada um. Eu resumi aqui, porque senão a gente ia ficar falando muito mais do espaço que a gente tem. E a manifestação do IPHAN ao órgão licenciador consistirá em parecer resultante da consolidação da análise de ambos os relatórios. Isso também é muito importante. A gente vem tentando fazer essa compatibilização para que não haja o entendimento equivocado que basta a arqueologia se pronunciar. E há, inclusive, um entendimento equivocadíssimo que basta a publicação no Diário Oficial da autorização da execução da pesquisa arqueológica, isso ser entendido como manifestação do IPHAN em prol da emissão de licença. Não é. São coisas distintas. A gente só se manifesta em função dos resultados de quaisquer pesquisas que sejam feitas dentro do licenciamento. E aí sim, o projeto de avaliação arqueológica, que é então dentro desse grande programa de arqueologia, você tem um caso, projeto de avaliação, deverá ser previamente apresentado, visando, como sempre, a análise e a publicação da portaria. Aí tem um relatório, né, nesse ponto todo. E o IPHAN poderá considerar, assim, então, deixa eu voltar. O que a gente quer chamar a atenção é o seguinte: todo esse processo está sendo colocado bem lá no início do processo. Então, a gente tem possibilidade de ter essa avaliação do potencial arqueológico antes de começar o empreendimento. Antes do momento de começar a obra. A ideia é essa. A gente quer perseguir isso com muita força. Então, o IPHAN poderá
poderá considerar os resultados de projetos científicos de pesquisa de arqueologia preventiva anteriormente realizados, desde que tenham sido autorizados pelo Instituto e coincidentes com a área de influência direta da atividade ou empreendimento em processo de licenciamento. Isso em função de várias questões, não só arqueólogos preocupados com isso, como, sobretudo, empreendedores preocupados com isso. E isso sempre existiu, essa troca, sempre foi uma coisa muito pensada e nunca foi normal, sempre foi uma exceção, não é uma regra. E a gente está aqui colocando simplesmente critérios. Volto a dizer, aqui eu estou colocando coisas muito mais resumidas, quando sair, vai estar melhor explicado. Mas, na realidade, o que a gente vai precisar para fazer isso? Eu acho que é importante explicar. Toda pesquisa tem que ter uma portaria do IPHAM. E essa portaria, ela é para aquele cientista que vai pesquisar. Então, o projeto é dele. É muito difícil, não é igual na arquitetura, que você compra um projeto e o outro executa. Não é assim. Então, há de se ter concordância de quem está saindo que outro assuma seu projeto. Isso tem que estar absolutamente claro. Isso é muito raro. E, caso isso não aconteça, o processo começa de novo. Vai ter um projeto, uma portaria, que é o que acontece hoje. Então, e se... aí o outro caso que está ali. Há um argumento. Não, essa área aqui já teve pesquisa para o licenciamento tal. A gente vai ter que analisar essa solicitação, que às vezes pede, né? Então, olha, já teve arqueologia aqui em cima desse empreendimento, vou fazer de novo. Não é bem assim, vai ter que estar limitado à área de influência direta, ter sido um projeto de arqueologia preventiva e que prove por A mais B, análise de projeto de relatório, que realmente é poder substituir. Às vezes, por exemplo, em dutos, um é em cima do outro, então é muito provável que vá substituir. Tem que ver só os intervalos, em suma, isso é muito factível, mas não será também uma coisa que a gente vai olhar com muito carinho, esse tipo de prerrogativa que a gente está vendo. A equipe responsável pela condução das ações previstas deverá incluir profissionais da área de conservação de bens móveis. Isso também é uma solicitação, inclusive nossa, porque nós estamos hoje com um problema muito sério com esses acervos, todos sabemos. Então, essa colocação de ter alguém especializado é para começar desde cedo, não termos problemas. O IPHAM publicará no Diário Oficial a portaria de autorização de pesquisa, conforme previsto em lei. Isso também é uma outra situação que eu quero que prestem atenção, atribuindo solidariamente ao responsável legal pelo empreendimento e ao coordenador de pesquisa a responsabilidade pela fiel execução do projeto. Isso é uma coisa que eu acho que é fruto de um amadurecimento. A gente tem tido contatos muito estreitos com empreendedores e também com arqueólogos. Isso é uma preocupação de que todos fiquem responsabilizados. Porque existem, por exemplo, muitos arqueólogos que se sentem desamparados, como tem empreendedores que se sentem desamparados. Então, a ideia é que as pessoas passem a ser também responsabilizadas. Será permitido ao empreendedor, mediante justificativa fundamentada, substituir o coordenador de pesquisa arqueológica desde que apresente a declaração de anuência deste ou apresente um novo projeto de avaliação arqueológica. Desculpa, eu confundi, esse item eu já falei junto com o outro. Os projetos e programas deverão ser compatíveis com o cronograma de concepção, instalação e operação da atividade de empreendimento apresentado ao IPHAM, de forma a garantir sua plena execução. Isso é um puxão de orelha que a gente dá em vários empreendedores que, por incrível que pareça, não apresentam isso, nem a nós, nem aos arqueólogos. Então, fica uma situação muito complexa, porque depois reclamam que os cronogramas não batem e não vão bater nunca, porque não há cronograma. Né? Nesse ponto, sempre o arqueólogo é o Cristo, e não é assim. A gente não tem projeto, nem onde é que vai passar? Vai passar aqui. Não é assim, não vai passar aqui. E, por outro lado, a gente sabe onde é que vai passar. É um jogo que eu acho que, nesse sentido, é bom para todo mundo dizer mais ou menos onde vai passar desde o início, para que se possa ser feito o trabalho. O IPHAM poderá, através de ofício encaminhado ao órgão licenciador, solicitar detalhamento ou complementação de informações, recomeçando a contagem dos prazos de análise quando da data do protocolo e documentação solicitada. Estamos seguindo os moldes de outras instituições, que é simplesmente fazer cumprir os prazos. O que fica o quadro que se coloca ali dos tempos que acontecem as coisas. E você pede, a pessoa demora, e o IPHAM está ocupado. Fora a qualidade do trabalho, que é ruim, porque o projeto é ruim, porque começa torto, começa rápido.
é uma situação que a gente está tentando agora colocar. Para perder o prazo para fazer mais tudo. Esperamos que isso faça com que todos nós fiquemos felizes. O não atendimento ou o atendimento inadequado da solicitação de detalhamento ou complementação acarretará no arquivamento do processo. É a mesma situação. Isso aqui a gente pede uma vez, pede duas, pede três, aí todos estão envolvidos, o órgão licenciador também, o empreendedor ou o arqueólogo. Essa relação não se dá bem, então as coisas não chegam. Então também, no sentido de trabalhar muito semelhante ao que o próprio IBAMA trabalha, vai arquivar o processo e começa de novo. Então a relação vai ficar mais profissional, fechar um pouco esse círculo, né? Que aí um culpa o outro e fica tudo bom e não tem entendimento humano. Não é bom para ninguém. Os acervos oriundos dos projetos de pesquisa arqueológica deverão permanecer sob a guarda definitiva e de instituição científica localizada na unidade federativa onde a pesquisa foi realizada. Esse eu sei que é um problema, a gente não temos em todos os estados, mas a gente vai fomentar que isso aconteça. A portaria 230, desde sempre, tem lá a prerrogativa do próprio empreendedor fazer com que as coisas aconteçam, nem sempre isso é utilizado de um modo legal no sentido bacana, né? Legal sempre é, legal da legalidade sempre é. E, claro que a gente vai, quando colocar esse documento, vai estabelecer um período de transição, alguma ferramenta que não seja de um dia para o outro acontecer isso. Mas isso será uma coisa que a gente quer também vivamente trabalhar. Bom, essa instrução normativa, ela vai como é que é o termo? Que acaba com 230? Substituir, revogar, obrigada. Ela vai revogar a 230, não vai revogar a 07, e no bojo dela, no bojo não, anexa a ela, mas também não é essa palavra, paralela a ela, terão várias outras portarias trabalhando assuntos mais específicos, para também deixar muito mais claro outros procedimentos. Mas o importante para a gente é que ela saia o mais rápido possível, junto com essa grande, essa mexida na 419, para que a gente, a partir dela, dê esse novo norte dentro do licenciamento. Depois eu tenho muitas fotos sobre ciência arqueológica, mas não é o caso de mostrar porque não há tempo. Então, era essa minha fala. Obrigada. Jurema, você gostaria de... Claro, todo tempo. Eu gostaria de fazer uma complementação super rápida aqui à fala da Rosana, só no sentido da ser mais didático. Primeiro, nós estamos substituindo, estaremos, né, uma instrução, que nós chamamos de portaria, ou será uma nova portaria, uma instrução normativa de 7 artigos, para uma outra que deve ter lá uns 30. Isso pode parecer uma complicação, não é uma complicação, é uma explicitação, porque naquele 7 ali tem muita coisa subentendida que virou uma prática que depois não está escrito em lugar nenhum. Segundo, aqueles princípios gerais que vocês viram lá no início, eles parecem um monte de obviedades, já houve quem diz, não precisa falar isso, não é todo mundo que sabe aquilo, quando você diz patrimônio infinito, a opção de manter o sítio, preservação in situ é um princípio, ou seja, um conjunto, eu estou de atrevida aqui, sou arquiteta, não sou arqueóloga, mas assim, claramente, aqueles artigos, eles vão dizer, eles empoderam um pouco o julgamento do IPHAN no sentido de vamos fazer pesquisa para produzir conhecimento científico e não porque alguém quis. Entendeu? Ou seja, de focar mais e dar um pouco de respaldo para o técnico para tomar esse tipo de decisão. Né? Ao arqueólogo e ao IPHAN mesmo, né? No sentido de fazer essa curadoria, quer dizer, não é isso que é o necessário. Né? Isso é mais que o necessário, é menos que o necessário. A outra coisa vocês não viram, né? Em toda essa rápida exposição da Rosana, nenhuma menção ao faseamento, ou seja, nós estamos tentando trabalhar com a lógica do empreendimento e não com a lógica necessariamente do faseamento e remeter, né, as licenças de prévia, de instalação e de operação. Estamos tentando desvincular um pouco disso, trabalhando com a lógica daquele empreendimento e não necessariamente essa lógica. E tanto quanto nós pudermos jogar toda a carga de pesquisa, trabalho e investigação para ir antecedendo ao início do empreendimento, melhor, e até uma certa altura vocês vão se livres de nós, espero.
A outra questão é que essa final, que é a que eu mais... Bom, outra coisa, quando se fala em que áreas estamos trabalhando, sobre a área de influência direta, né, no caso, em grande parte, no caso da atividade de vocês, ela é muito mais restrita, né, então isso diminui também bastante a complexidade. E a outra coisa é que é a que eu mais espero, né, que eu fico ligando, essa é a portaria do sim, eu quero a portaria do não. A portaria do não é aquelas atividades em que a gente vai poder dizer que vai fazer apenas monitoramento ou algum tipo de acompanhamento arqueológico. Isso eu estou dizendo pelo seguinte, diz respeito à atividade de vocês que não vai acontecer. Mas acontece em muitas cidades. Outro dia eu tive uma reunião em São Paulo, eu gosto desse exemplo, porque ele é o mais esdrúxulo, me parece. O órgão estadual estava mandando para o IPHAN projetos de licenciamento de melhoria de capacidade operacional do sistema viário. O que significa? Substituição de asfalto em alguns trechos, sinalização horizontal, sinalização vertical, bairro de ônibus, etc. E o IPHAN perdendo tempo em licenciar isso. Então, isso não diz respeito diretamente, mas diz indiretamente na medida que deixa para nós aquilo que é, de fato, necessário fazer. O técnico, como ele não encontra nada que diga para ele não faça, porque potencialmente você pode encontrar sítio arqueológico fazendo uma horta na sua casa, então ele se vê diante daquilo e aí aquilo se torna um processo, é mais papelada, é mais ofício, não sei o quê. Então, eu acho que a gente tem que, internamente, estamos trabalhando algumas simplificações para alguns procedimentos, especialmente em áreas urbanizadas, o que vai certamente nos liberar mais para aquilo que de fato é essencial. Obrigada, Jurema. Bom, agora eu gostaria de passar a palavra para o Domingos, eu vou passar para as mesas e daqui a pouco eu vou abrir a palavra também. Muito obrigado. Bom dia, senhores. Eu sou o Domingos Romeu Andreata, eu sou o diretor do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico do Ministério de Minas e Energia. O meu trabalho consiste em acompanhar todos os empreendimentos que estão sendo construídos, tanto de geração quanto de transmissão. Temos uma história bastante longa com a Rosana, com o Roberto, que está lá atrás, com a doutora Jurema, de discussões do processo de licenciamento, da parte arqueológica, tanto com o IBAMA, com o FUNAI, com todos os intervenientes. E a gente encontra, cada área do governo tem uma responsabilidade. A nossa responsabilidade específica do Ministério de Minas e Energia é garantir o equilíbrio entre a oferta e a demanda, garantir a atratividade do negócio também para o empreendedor. E isso significa um volume de desafios gigantescos quando a gente fala num país como o Brasil. Porque nós estamos falando de, hoje, instalados 130 mil megawatts. Nós estamos falando em 130 giga. Nós estamos falando em 110 mil quilômetros de linha. Nós estamos falando em energia para atender 58% da demanda da América Latina. Temos 73 milhões de unidades consumidoras. É quase o atendimento à totalidade do país. Ainda não chegamos à universalização, mas temos esse planejamento. Buscamos, até 2014, chegar a atender a maior parte da população do país, que não está atendida hoje. A outra questão também é a dimensão do nosso país. Nós temos um país com 8 milhões de quilômetros quadrados, mais do que 8 milhões de quilômetros quadrados. Nosso sistema de transmissão é o equivalente a ligar de Lisboa até Moscou. Então, nós temos um sistema elétrico também bastante distinto. Isso traz, então, desafios gigantescos, que vão ser depois, claro, comentados com relação a como é que isso pode ser planejado, como isso tem que ser operado. Tudo isso leva a desafios que nos trazem a um ambiente institucional também bastante complexo. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, para a gente, essa apresentação ela é disponível, não tem... vou até verificar se nós já não temos alguma versão dela no site do Ministério para a gente disponibilizar, mas ela pode ser disponibilizada a todos os participantes sem nenhum problema. Aqui é muito mais a apresentação de como é que é a estrutura, como é que funciona o Ministério, mas eu acho que o que a gente realmente precisa saber
tá? O que nós estamos acompanhando? Do que nós estamos falando hoje, nesse momento? Nesse momento, nós estamos falando em aproximadamente 300 empreendimentos em acompanhamento. 35 mil megawatts sendo acompanhados, ou seja, são empreendimentos que venderam a energia no leilão, que já têm um compromisso de entrega, tá? E que vão ter que acontecer de 2013 até 2019, tá? Que nós já teríamos máquinas de Belo Monte também, as últimas máquinas de Belo Monte estariam entrando em 2019, dentro desse horizonte, que é o horizonte do que já está contratado. E aí a gente vem, então, para a questão das usinas eólicas. Daqueles 300 empreendimentos, aproximadamente, nós temos 238 empreendimentos que venderam energia nos leilões. Desses, grande parte está na região Nordeste e uma parte na região Sul. Então, todo o esforço que a gente tem feito dentro do governo, de discussão com o IFAM, com o IBAMA, é buscar maneiras de que os desafios de cada área possam ser atendidos sem comprometer os desafios das outras áreas. Eu acho que isso é o mais importante que nós estamos falando aqui de geração, de o que nós temos realmente para discussão. Todos esses empreendimentos vão ter, de uma maneira ou de outra, um contato com bens arqueológicos, com o processo de licenciamento de arqueologia. Além disso, nós temos também transmissão. Transmissão, nós estamos falando também um número significativo de empreendimentos, mais 334 empreendimentos. Então, só desse universo que nós tratamos hoje, nós estamos falando de mais ou menos 600 empreendimentos. Acho que essa seria a primeira mensagem que eu gostaria de passar. Nós temos desafios, tanto do lado do licenciamento, tanto do lado da pesquisa arqueológica, e temos também do setor elétrico, que é um desafio de tentar levar qualidade de vida para todo mundo, com energia elétrica a um preço justo, a um preço... nós utilizamos como um dos critérios do Ministério a modicidade tarifária, então exatamente nesse sentido há esse preço justo. Remunerar de maneira justa também os nossos empreendedores e entregar a energia a tempo, quando nós vamos necessitar dela, seja através das obras de transmissão, seja através da entrada em operação das novas usinas. Bom, eu vou devolver a palavra para a Elba e, claro, qualquer dúvida a gente está à disposição. Obrigada, Ana. Eu vou passar imediatamente a palavra para a Kátia. Bom dia, meu nome é Kátia Matosinho, eu trabalho na empresa de pesquisa energética, que é uma empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Para quem não conhece, a EPE tem 9 anos de funcionamento e ela tem uma importante missão, que é fazer os estudos de planejamento do setor energético nacional, incluindo o Plano Decenal de Energia e o planejamento de longo prazo, o Plano Nacional de Longo Prazo. E entre as diversas outras atividades da EPE, eu vou citar aqui duas que têm interface com o tema que nós estamos tratando aqui, né, que é dos parques eólicos. Uma dessas atividades é a habilitação técnica dos parques eólicos cadastrados para os leilões de energia, e a outra é o planejamento da transmissão, do planejamento da expansão da transmissão do país como um todo, né? Todo ele passa pela EPE, esse planejamento começa na EPE, a EPE define como é que vai ser feita essa expansão, e com relação aos parques eólicos, esse planejamento nesse ano sofreu uma novidade, sofreu uma alteração, que a partir de agora a EPE está planejando não a transmissão de interligação dos parques eólicos que
que vão que vão passando pelos leilões e têm a energia vendida, mas do potencial eólico, ou seja, mesmo os parques eólicos que ainda não estão projetados ou que têm projeto, mas não foram arrematados no leilão. Então, esse planejamento da transmissão agora, ele está mais consistente, ele vai se antecipar aos projetos eólicos. Mesmo que por um tempo as linhas de transmissão fiquem planejadas de uma forma mais robusta do que aquela que a demanda no momento requer, mas as linhas vão estar sendo construídas e energizadas de forma a estarem prontas para receber os parques eólicos para interligar os parques eólicos na medida em que eles forem entrando em operação. E eu me abstive de trazer uma apresentação aqui institucional sobre a EPE ou sobre esse planejamento, para que a gente tivesse mais tempo para discutir o que realmente está sendo o foco aqui, né, que é o licenciamento ambiental, mais especificamente com relação ao patrimônio cultural. Gostaria então de passar a palavra para a Laércio, do ANS. Bom dia a todos, meu nome é Laércio Guedes, eu trabalho no Operador Nacional do Sistema Elétrico, sou gerente da área de ampliações e reforços e de acesso à rede básica. Então, com relação ao ANS, eu quero colocar que a nossa função principal é operar o sistema. Então, para que a gente opere esse sistema dentro dos critérios que estão previstos nos procedimentos de rede com qualidade, nós indicamos as obras num horizonte de 3 anos. E como é que a gente faz a indicação dessas obras no horizonte de 3 anos? Kátia muito bem colocou aqui que o planejamento setorial é feito pela EPE. Então a EPE faz o planejamento setorial de longo prazo e o ANS, de posse das cargas contratadas e das gerações contratadas, indica as obras que são necessárias para que o sistema opere sem precisar de restrições para que essa operação ocorra. E aí é onde, quando o ANS indica essas obras, ele já indica com uma contratação de carga e de geração, e essas obras precisam entrar nas datas corretas para que, nessas datas que foram indicadas, que são as datas de necessidade, para que o sistema não tenha necessidade, na época que fosse operado, de utilizar-se dos recursos de esquemas e de operações que não sejam a operação desejada, atendendo o critério de -1. Então, qualquer atraso de obra impacta na operação do sistema e isso aumenta o custo para o sistema, desotimiza a operação energética e a desotimização da operação energética indica em custos para o sistema, custos mais elevados para a operação do sistema. Então, preocupado com essa questão de atraso de obras, não só por questões ambientais, mas de forma geral, o atraso de obras de forma geral, o ANS criou grupos de trabalhos, que esses grupos de trabalhos têm sido dado importância relevante dentro do ANS pelo diretor-geral, e esses grupos de trabalho discutem essas obras num contexto onde participam dessas discussões as transmissoras, os distribuidores, os agentes envolvidos de uma forma geral, a ANEEL, as secretarias estaduais de meio ambiente, de energia, no sentido de criar uma equipe multidisciplinar e tentar solucionar essas questões dos atrasos. Os atrasos de obras, eles impactam a operação do sistema e isso, para nós como ANS, que planejamos um sistema para operar sem restrições num curto prazo, nosso horizonte de planejamento da operação é um horizonte de 3 anos. A gente recebe os inputs da EPE e coloca essas obras no tempo. Então, quando nós colocamos essas obras no tempo, elas precisam realmente de entrar naquele tempo, porque aquilo são as datas de necessidade. Eu não entrando nisso, existem problemas para operar o sistema. Então, dentro desse contexto de discussões aí que se colocam muito, que os atrasos são por questões questões ambientais e outras questões quaisquer, nós estamos aqui e
à disposição de vocês para debater aí as questões que digam respeito à operação do Sistema Elétrico Nacional. Mestre, muito obrigada. Nós vamos seguir para a segunda parte, que é a gente vai agora responder as perguntas. As perguntas estão feitas por escrito e tem algumas pessoas que pediram para falar. Então, eu vou fazer a seguinte dinâmica. A Rosana e a Juliana estão recebendo muitas perguntas, elas inclusive estão aqui organizando para responder. Eu vou fazer as outras perguntas aos demais e a gente vai seguindo assim. E a mesa aqui está sempre, a palavra está sempre aberta à mesa. Então, a qualquer momento que vocês quiserem também fazer algum comentário. Eu vou começar pelas mais fáceis, tá? Aqui, então, uma pergunta direcionada a mim, do Carlos Campos, da Serving. Ele pergunta o seguinte: se estamos falando de licenciamento de empreendimentos, foi considerada a participação do DNPM? Bom, nesse primeiro momento não, tá? Mas nós estamos aqui à disposição para receber sugestões. Então, você está aí, Carlos, você quer fazer um comentário? Sim. Por que o DNPM? Recentemente nós fomos pedir uma DUP, uma linha de transmissão para a ANEEL, e ela pediu que a gente conseguisse autorização, não do proprietário onde eu ia ter a faixa de servidão, mas da empresa, ou da pessoa que estava explorando o subsolo. Quer dizer, isso virou um risco tremendo, porque, inclusive, eu estava outro dia no órgão ambiental e chegou um empresário que está pedindo exploração de pesquisa, pedindo autorização de pesquisa, já lhe garante esse direito, em tudo quanto é área. E ele foi bem claro, fiz isso porque alguém vai ter que negociar comigo uma hora. Então está um risco tremendo para a gente fazer a transmissão disso aí também. Ok, Carlos, obrigada. A gente vai fazer aqui algum comentário? O comentário que eu faço é assim: os processos de licenciamento normalmente do IBAMA, eles solicitam que você inclua também o bloqueio provisório da faixa de servidão. Então, existe já dentro do DNPM um parecer, que é o parecer 05, agora não me recordo exatamente o ano, que institui mais ou menos como é feito esse processo. Eu não sei exatamente que linha de transmissão é essa, se depois você puder me passar ela, eu vou pedir para o pessoal lá da área de acompanhamento dar uma olhada nisso também, comentar. Domingos, aproveitando que você está com a palavra, eu vou te passar a sua pergunta. O Edson, da Biodinâmica, ele está perguntando o seguinte: a portaria 419 de 2011 pode ser revista, pois a área de influência dos estudos do patrimônio não condiz com a estabelecida em princípio pelo IFAM. Eu acho que até exatamente uma das coisas que a doutora Rosana apresentou é que está em discussão. Estamos discutindo a questão da 419, eventualmente teríamos que fazer algumas adequações, como também imagino que talvez a gente tenha que fazer adequações na 421. Mas são processos que eles não são tão ágeis quanto nós gostaríamos. Mas a gente entende que é assim, o que não pode se mexer é contrato. Portaria, se a gente realmente identificar a portaria que existe alguma inconsistência, nós vamos discutir internamente ao governo para a gente buscar as correções disso. Contratos não, contratos são cumpridos. Ok, obrigada, Domingos. Eu vou passar a palavra então para a Jurema e para a Rosana, que elas já se organizaram nas respostas aqui, e elas próprias vão fazer as perguntas, que é mais fácil. Você parece fácil isso para mim. Mesmo porque não foi possível, várias das perguntas têm mais de uma pergunta numa mesa, então não vai ser possível fazer tudo junto. Uma delas aqui menciona a não responsabilização do IFAM pelos bens acautelados por estados e municípios, se isso não iria criar um hiato de responsabilidade e atrasar o licenciamento. E, além disso, pergunta por que a mesma coisa não seria feita, então, com o patrimônio arqueológico. No caso, nós estamos falando dos bens culturais. No caso de estados e municípios, o que acontece
é que nós vamos tentar o mais possível trabalhar com as nossas bases de dados e oferecer aos empreendedores as nossas bases de dados sobre as quais temos segurança, né? Essa aqui é a lista dos bens tombados, essa é a lista dos bens protegidos pelo patrimônio material em processo de inventário de tombamento provisório, ou seja, aquilo que já tem acautelamento. É muito difícil fazer isso para estados e municípios. Pensamos muito sobre isso. Um outro tema é o fato de que esses órgãos, vamos dizer, eles não, ao invés de se amadurecer e se estruturar, o que a gente tem visto nos últimos anos é que eles vão perdendo espaço. E vamos dizer, esse certo paternalismo do IPHAN sobre o patrimônio como um todo, ele não é bom para ninguém. Os órgãos estaduais de licenciamento têm que consultar, ver os mecanismos de consultar, se for o caso, os órgãos estaduais. Eu tive todas as aproximações que são feitas com governos estaduais que reclamam, vamos dizer, da nossa morosidade do IPHAN, ninguém se propõe a apoiar o licenciamento naquilo que diz respeito aos seus bens. Sempre na expectativa de que o IPHAN responda por tudo. O que estava acontecendo também, diferente do que previa 419, era a proteção de bens que possivelmente viriam a ser acautelados, deixando uma margem de discricionalidade para o IPHAN muito grande. Então, também nós não gostaríamos disso. Ou seja, focar naquilo que conhecemos, e os estados e municípios, inclusive porque o licenciamento, na maior parte das vezes, se inicia no estado, eles se organizarem para isso. Com relação ao arqueológico, a mesma coisa não pode ser feita por causa da lei de 61, ou seja, patrimônio da União e, portanto, tem que ser licenciado pela União. Depois, outras perguntas mencionam a questão da prazos para entrada em vigor. Discutiu-se muito tempo se seria uma instrução normativa interministerial ou se associada até a uma resolução futura do CONAMA, mas decidiu-se que seria mesmo instrumento IPHAN. Então, a gente tem plena condição de publicá-la com rapidez. Já essa informação está toda consolidada com o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente estava evitando de fazer publicações avulsas, né, porque agora a FUNAI diz isso, o IPHAN diz aquilo, etc., para não criar nenhum tumulto. Eles acompanharam a produção dessa proposta, mas nós estamos um pouco na dependência do meio ambiente, dar uma ordem geral para aquilo que tiver de ser revisto. Eles vêm publicando paulatinamente algumas modificações, e a nossa intenção, IPHAN, é de pedir para o quanto antes. Esse o quanto antes pode ser até o mês que vem. E é o que nós gostaríamos de fazer, porque acreditamos que vai nos ajudar muito. Um pedido de portarias, se portarias podem vir a ser emitidas pelas regionais do IPHAN e não pela área central. É uma medida, tanto essa quanto quaisquer outras que dizem respeito à atuação da superintendência, exatamente para evitar aquilo que foi mencionado aqui, de que as superintendências do IPHAN têm atuações diferenciadas. Nós estamos trabalhando nesse sentido e acreditamos que as superintendências vão poder, sim, daqui a algum tempo, especialmente quando tivermos recuperadas essas equipes, poder emitir portarias, mas não temos previsão para isso. Eu acho que é um caso a caso, dependendo da qualificação, da disponibilidade de pessoal dessas superintendências. Uma pergunta também com relação à implantação da portaria e o prazo e a realidade dos leilões 2012. Ou seja, se faremos isso, né, de forma a poder responder, eu acho que sim. Quer dizer, os resultados dessa proposta que fizemos, elas têm que entrar em vigor o quanto antes. Elas não têm como retroceder, né, retroagir, mas nós vamos termos que criar, tenho discutido isso com o pessoal lá, que eu acho que isso não está claro ainda, umas disposições transitórias naquilo que puder ser sem prejuízos, beneficiar o que já está em andamento, a nosso favor, inclusive, né, no sentido dessa racionalização de procedimentos. Bom, vamos tentar aqui. Quais serão os prazos para análise pelo IPHAN para cada uma das etapas? Nós temos um prazo legal dentro da nossa legislação, que é de 90 dias, mas a ideia sempre é fazer isso no menor prazo possível.
As manifestações e pareceres de lições chegarão diretamente ao empreendedor ou a comunicação será feita unicamente aos órgãos licenciadores. Se o órgão licenciador demorar, teremos 2 tempos de espera, IFAM e órgão licenciador. A gente já vem fazendo já há algum tempo, eu estou no CNA há mais de um ano, e a gente já manda para todo mundo ao mesmo tempo, empreendedor, pesquisador, justamente para evitar. E eu quero lembrar que nós estamos dentro do processo de licenciamento. Então, nossos prazos são os prazos do IBAMA. Os nossos prazos coincidem, graças a Deus, com aqueles. Então, estamos vendo nesse sentido, então, é apertado para todo mundo também. Não teremos 2 tempos, em resumo. Em que momento será necessário indicar uma instituição científica de material arqueológico resgatado, antes mesmo do diagnóstico, considerando as áreas onde não existem sítios arqueológicos e que nem todos os arqueólogos possuem convênio com instituições científicas? Desde 61, dentro dessa nossa lei, que os projetos têm que chegar no IFAM com a indicação dessa instituição de apoio e guarda, seja lá o nome, apoio científico, no suma. Então, isso é uma regra que tem desde sempre. Ela meio que se perdeu no meio do caminho, aí por N motivos aqui, que estamos tentando botar justamente no eixo de novo. Isso é no projeto. Agora, a gente vai ter que pensar, e aí amadurecer e trazer para a atualidade, essa questão de projetos que podem vir a não produzir vestígio arqueológico. Agora, isso é uma exceção. Isso não pode ser considerado como um problema. O problema é justo oposto. Todos os projetos têm material arqueológico. Então, a primeira pergunta é na hora do projeto, sim, tem que apresentar sim. Vamos ter que pensar ferramentas para que que se tenha segurança que, se por acaso não tiver material arqueológico, esse gasto não seja imputado à empresa, em suma. Isso é um trabalho que a gente vai ter que amadurecer, mas sim, tem que ser indicado a instituição de guarda, sim. Como fica para o empreendedor quando feita a prospecção e não foi detectado nenhum sítio? Deverá ser mantido o monitoramento arqueológico? Sim. Até quando? Até acabar a obra. Na parte da arqueologia, todo removimento de terra é um momento crítico para aparecer sítio arqueológico. Qual a necessidade de empreendimento já estar liberado para operar? Se ele já tem a LO, já acabou a obra. Espero, né? Isso não abriria um mercado paralelo de empresas? Eu não vejo essa lógica, deve ser uma exceção, já tem a LO e está fazendo a obra ainda, isso também não sou conhecedora assim da realidade total, né? Deixa eu entender. Como seria feita a fiscalização do IFAM para com essas empresas, já que o empreendimento está no processo de licenciamento que requer um tempo mínimo? A pergunta, mas vou tentar. A nossa fiscalização é eterna. O que não vem acontecendo pela falta de pessoas, né? E a gente faz uma fiscalização sim, mas não faz como a gente gostaria, né? O ideal é até perder essa noção de fiscal, a polícia vai olhar, e sim a visita, porque eu acho que é um processo que amadurece todos nós. O próprio empreendedor começa a acostumar a ter relação com o IFAM, o arqueólogo não pode se sentir fiscalizado no lado pejorativo, no lado negativo, pejorativo não, no lado negativo, né? Eu acho que é justamente estabelecer essa relação do IFAM também está interagindo tanto com o pesquisador quanto com o empreendimento. Então, a nossa ideia é com esse pessoal que está entrando em fevereiro, a gente realmente estreitar essa relação de fazer visitas, e, sem dúvida alguma, tem um caráter fiscalizatório, mas não que seja uma fiscalização só para ver o problema quando já está no auge, né? Muito pelo contrário, para fazer com que as coisas se mantenham numa harmonia. Discutir detalhes da definição de área de influência direta e indireta sobre o aspecto do patrimônio. Sugestão: pode ser a mesma definida no licenciamento ambiental dos diferentes tipos de empreendimentos, o HRNA. Exatamente. E a gente está indo além de respeitar o que já é, a gente está se atendo, como disse o Jurema, às áreas de impacto direto, na hora de ter um olhar mais acurado na arqueologia. Aí tem uma outra. Qual a garantia que o empreendedor tem de que o arqueólogo não está criando, entre aspas, sítios para aumentar o custo de seu serviço para solicitar o resgate? Primeiro ponto. O arqueólogo, ele não vai mais solicitar resgate, ele vai apontar resgate. Por isso aquele ponto, aquela premissa que a gente coloca. Isso foi uma coisa que vem acontecendo com o tempo. Eu não acho, não é legal achar que faz isso por mal, né? Não vamos aqui também satanizar o profissional.
Óbvio, em qualquer profissão tem gente boa e gente ruim, mas não vamos satanizar todos os arqueólogos, também não é por aí. Acontecem situações em que não há um respaldo e o arqueólogo vai e faz sim para preservar o patrimônio arqueológico. Mas isso se encerra no momento que o IPHAN está chamando a si o seu papel de ele fazer essa gestão. Então, o que vai ter é a questão de projeto. Essa preocupação vai se encerrar no momento em que esteja efetivamente analisado o projeto. Né? Você vai ver se realmente, em função da base do projeto, do tipo de abordagem e do tipo de terreno, de empreendimento, nesse conjunto, se a abordagem é adequada, se vai ter sítio arqueológico a mais ou não, vai ter fiscalização e vai ter quem bate o martelo, de fato, o IPHAN. Então, acho que esse problema, que é um problema que a gente, IPHAN, escuta muito, infelizmente, a gente está encerrando. A segunda questão, se perde no mínimo 3 semanas entre envio e recebimento de malote entre IPHAN e qual tempo de papel para lá e para cá. A gente está fazendo vai implantar, isso que está andando paralelo a isso tudo, para tentar ao máximo possível que tudo seja exato. Todos os segundos, digitalizado, digital, a proposta da 9N prevê a antecipação de etapas de avaliação arqueológica compatibilizando os com o início de licenciamento ambiental. As terras a serem encaminhadas aos órgãos ambientais serão particularizados por empreendimentos ou por tipologia, como compatibilizar os tempos de análise com a grande quantidade de empreendimentos apresentados pelo Dr. Domingos. Primeira pergunta. Sim, nós estamos... Um dos produtos que a gente está desenvolvendo para andar junto com a CN é justamente ver o diferente diferentemente. Né? Então, terão empreendimentos lineares, que você vai ter uma abordagem, empreendimentos, áreas alagadas, por exemplo, pelas hidrelétricas, terão abordagens distintas, e esse tipo de especificidade vai gerar outras especificidades. Então, a gente vai realmente trabalhar com essa coisa de compatibilidade, de particularizar os empreendimentos por tipologia. Compatibilizar os tempos de análise e a salvação para isso é 4 que a gente já está providenciando, vamos ter mais 80 aí em fevereiro, espero eu que seja antes. Aí tem 1, 2, 3, 4 questões de Ervânia Guerra, Edson Nomayama, Augusto Mercer Noce, devo ter lido tudo errado, desculpa, e Liu Sue. Essas questões vão ser respondidas pelo Roberto, que vai fazer a segunda fala do IPHAN, que aí ele vai fazer com mais propriedade essas questões que foram abordadas. Tem mais uma? Não, é novamente a questão do estados e municípios, porque o IPHAN não vai... Porque se optou pela não manifestação do IPHAN acerca de parques com questão base estadual e municipal, uma vez que estavam reconhecidamente bens culturais daquela comunidade, a missão institucional do IPHAN é proteger o patrimônio cultural, mesmo que se aplique aos bens ainda não reconhecidos oficialmente pelo IPHAN, principalmente aos imateriais. Mais uma vez, acho que eu já tinha falado sobre isso, estados e municípios, a proteção do patrimônio, a proteção do IPHAN, a princípio é trabalhar sobre aquilo que ele acautelou. O IPHAN tem sim, vamos dizer, uma perspectiva de fazer uma gestão de um sistema nacional de patrimônio em que ele haja como o principal ente, vamos dizer, da política de patrimônio, de proteção do patrimônio cultural como um todo. Agora, a proteção de bens federais, estaduais e municipais, sequer existe conhecimento suficiente para isso. Se nós, no momento em que nós dizemos que fazemos isso, nós certamente, inclusive, podemos fazer mal, porque sequer inventariados esses bens estão. Se eles forem facilmente identificados como os nossos federais são, a gente terá segurança para fazer. Hoje fazemos, vamos dizer, casuisticamente. Aquilo que sabemos, protegemos. Não é tão óbvio, porque eles não estão suficientemente documentados. E, mais uma vez, o que nós temos que fazer é acionar órgãos estaduais para que assumam os seus papéis. Eles vêm só perdendo espaço, só perdendo presença, só perdendo equipes, e a mesma coisa com municípios. No caso dos imateriais, não, quer dizer, os imateriais, a própria dinâmica dos bens, ela exige um cuidado maior, inclusive a área de abrangência em que nós vamos estar olhando o patrimônio material é maior do que a área que nós vamos estar olhando o patrimônio físico e que a gente consiga apontar diretamente. No caso do imaterial, aquilo que está em processo de inventariamento e de identificação, sim,
mas com o cuidado, né, de que o que a gente já vem tendo, de não abrir demais esse conceito, porque algumas, por exemplo, comunidades tradicionais, que os próprios estudos socioambientais cuidam, nós não vamos replicar isso novamente. Existem comunidades tradicionais que não estão identificadas como para aquartelamento do IPHAN, e que outras medidas dentro do processo de licenciamento protegem, né, como comunidades indígenas e outros temas afetos. Então, na verdade, assim, não ampliar a nossa atuação além daquilo que é estritamente o nosso dever, não se superpor com atividades dos outros, não fazer isso mal, né, porque podemos estar fazendo com imprecisões, uma vez que não temos todos o conhecimento, a informação suficiente. Bom, obrigada, Jurema. Eu gostaria de saber se aqui à mesa tem alguém que quer fazer algum comentário. Já vou abrir para... Carlos, você gostaria de... Mais uma pergunta para a Rosa. Quanto a gente, até você comentou que quanto antes a gente começasse a fazer pedir essa autorização do IPHAN, melhor o empreendimento. E meu questionamento é se eu consigo fazer isso já no meu projeto básico. Isso ganharia bastante tempo, e qual é a diferença entre o básico e o executivo? Eu posso mudar algum traçado, quer dizer, então se eu conseguir essa autorização e começar a fazer, também nada me garante que eu vou continuar com aquele mesmo traçado, porque eu posso encontrar algum vestígio, algum sítio, isso vai me fazer ou pedir resgate, ou eu até que mudar de direcionamento. Então o que a gente ganharia muito tempo se eu começasse já na fase de projeto básico isso. Até porque na hora que eu fizer a sondagem, eu preciso também estar seguro que não tem uma rocha, eu vou precisar mudar às vezes o itinerário. Não só pode como deve, né? É bom para todo mundo, começar realmente do início. Tanto é que a gente, acho que uma das grandes mudanças com a 230 tinha a possibilidade de você fazer uma coisa não tão profunda no sentido prospectivo, né? E depois você faria. A nossa ideia é justamente já começar com prospectivo, para no início a pessoa já saber que ali tem ou não tem, para não ter que refazer o trabalho. Só refaz o trabalho em função disso. Achou sítio, então vamos discutir. Vamos sentar. A gente fala aqui que é gestão e a gente que toma, né, o chama-se, o IPHAN chama-se essa decisão do sacrifício ou não do sítio. Que aí vamos sentar. Dá para desviar a sua torre? Dá para, às vezes não dá. O lago não pode ser deixado sair dali, entendeu? Isso é aí que a gente vai trabalhar. Então é mais do que bom você sentar no início. E você pode mandar projeto para onde você quiser. Não existe essa regra, só pode mandar a partir daqui. Muito pelo contrário, quanto mais para trás, melhor. Bom, eu tenho um pedido aqui do Enio, da CEMIG, que vai também fazer um comentário, e aí vocês podem se candidatar. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a iniciativa, conversando que a gente consegue normalmente alcançar um ponto de equilíbrio nas questões. Eu vou estar falando aqui nessa fala com objetividade, como superintendente da CEMIG, mas principalmente como assessor técnico do Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico, que congrega as 20 principais associações do setor, inclusive a Beólica, para dizer o seguinte: a questão, né, do licenciamento, ela é uma necessidade absoluta de uma sociedade responsável, né? Nós precisamos de empreender, nós precisamos de empreender com responsabilidade socioambiental, de maneira que tudo aquilo que a sociedade precisa, do ponto de vista de bens, de insumos, de energia, seja feito de uma maneira em que a gente também respeite um conjunto de valores que fazem parte do conjunto da sociedade. Muito bem. A entrada cada vez mais robusta dos órgãos setoriais no processo de licenciamento, como a FUNAI, como o IPHAN, como a Fundação Palmares, ela vem se dando de uma maneira cada vez mais intensa na medida em que as direções desses órgãos vêm procurando se estruturar para cumprir as suas obrigações formais e legais que existem. E isso, né, faz com que procedimentos sejam discutidos e colocados sob a ótica da responsabilidade de cada órgão desse, de uma maneira contundente, porque cada um tem que cumprir o seu papel.
Então é absolutamente razoável que qualquer um desses órgãos tenha o seu rito de procedimentos para que a gente possa chegar ao final com a viabilidade ambiental de um empreendimento dada, e a gente sabe hoje que essa viabilidade não é exclusividade do IBAMA, nem dos órgãos ambientais estaduais. A viabilidade ambiental de verdade, de fato, se ela não tiver a anuência do IFAM, da Fundação Palmares, da Prefeitura Municipal e de um conjunto que a gente sabe que chega a quase 25 instituições que emitem pareceres nesse processo, a viabilidade ela não se consolida. E não adianta, né, nós temos tido interlocuções constantes com o MMA, que dirige a locomotiva desse processo, não adianta ignorar os tempos que esses órgãos têm, criando figuras de procedimentos que falam que tem 2 meses para se manifestar, que tem 1 mês para se manifestar e coisas dessa natureza, porque isso é ignorar solenemente ritos legais, ritos técnicos que precisam ser cumpridos. Então, toda iniciativa de sair uma portaria do MMA ou uma portaria conjunta de ministérios que simplifica uma série de procedimentos, na verdade, ela traz um risco enorme para o empreendedor, porque você vai ver que não está pedindo aquilo, mas a lei, do outro lado, pede, e você vai ter que fazer, e de repente você vai ter até uma licença simplificada que não tem um componente da legislação que está lá dentro. Ou seja, para nós, isso não refresca absolutamente nada. Então, todo o processo do licenciamento, ele tem que contemplar de forma absolutamente transparente os termos. E aí o governo, do ponto de vista desse segmento econômico, é o grande responsável, também pela necessidade, do nosso companheiro aqui da OMS explicitou, nós temos tempos de entrada de insumos que vão fazer o país ter qualidade de vida, de produção, mas os tempos que são dados para a implementação das atividades do setor elétrico continuam sendo os tempos que não levam em conta essa nova realidade. Não adianta dizer que nós vamos colocar na praça uma linha de transmissão com 12 meses, com 18 meses, 16 meses, não coloca, e depois nós ficamos dentro desse prazo, nos esforçando para brigar, para matar, para poder tentar conseguir que cada um desses 25 atores que estão no processo dê um jeito de diminuir o tempo, de você contratar gente que trabalhava lá, porque conhece as pessoas. Então, está errado. Os tempos originais que o governo, com o poder concedente, dá ao setor. É preciso, então, rever a prática. Não é possível que 97% de todo o sistema de transmissão do país hoje esteja atrasado, que tenha um sem número de usinas hidrelétricas atrasadas, e está tudo atrasado. Por quê? Porque a referência inicial está errada. Nesse momento de hoje, nós precisamos de colocar, não é só 1 ano do EIA, 6 meses para a PBA e 6 meses para a LO. De repente, tem que entrar também numa análise e numa modelagem matemática, todos esses prazos que precisam de compor a licença final, para que o empreendedor possa receber, então, a incumbência, de acordo com aquilo que o país precisa, de um prazo adequado, para a gente fazer tudo muito bem feito, porque é assim que a sociedade deseja, é assim que precisa ser feito, é assim que uma empresa responsável age, é assim que um governo responsável age também. Então, a grande questão é mudar os prazos de concessão e implementação dos empreendimentos de maneira que essas outras exigências desses órgãos setoriais possam ser avaliadas numa modelagem matemática, de maneira que a gente tenha tempo de fazer todas as coisas no tempo devido, porque também não adianta pensar só que eu tenho um prazo de 90 dias para me manifestar e eu tenho um prazo de 1 ano para fazer o estudo que eu preciso de protocolar para que o órgão tenha só 90 dias. Então, não é só 90 dias que entra na conta, tem que entrar 1 ano de estudo ou 6 anos de estudos setoriais para que o órgão tenha 90 dias. Então, essa conta ela é complexa e o governo é o único que tem o condão, e no caso especial, o Ministério de Minas e Energia, que é o governo acidente da cidade, para rever os tempos necessários para que a gente possa fazer tudo
que precisa ser feito de uma forma bem feita, para não sermos multados, para não sermos estressados, para não ter uma posição de sofrimento geral, que é o quadro que nós estamos vivendo hoje. É isso. Uma parte eu concordo no que você está comentando, mas até nem vou me pôr a debater, que você apresentou os seus argumentos de maneira bastante inflamada, então qualquer argumento que eu venha apresentar aqui, ele só vai ajudar a gente criar uma discussão, a gente pode conversar um pouco mais daqui a pouco, mas assim, o entendimento é que nós estamos todos fazendo um esforço para que se tenha os cronogramas representando a realidade. Quando você fala de uma portaria, em nenhum momento, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para todo mundo, em nenhum momento uma portaria é maior do que uma lei, certo? Então, se você vai ter que licenciar alguma coisa com EA-RIMA, porque a lei da Mata Atlântica indica isso não vai ser mudado por uma portaria. A portaria tenta esclarecer, talvez, tornar os processos menos discricionários, tentar regular o próprio processo da própria máquina do governo. Então, de maneira nenhuma eu entendo que esses esforços que todos nós estamos fazendo aqui, que são esforços grandes, não tem validade. Nós estamos discutindo realmente para que a gente respeite, como eu disse, o nosso objetivo no setor elétrico é garantir o equilíbrio da oferta e da demanda, a modicidade tarifária, o preço justo da energia, o preço justo, o justo para o empreendedor também. Isso é que é assim, a mensagem que tem que dizer. Nós, no governo, em especial dentro do Ministério de Minas e Energia, trabalhamos todos os dias para isso. Para a gente tentar encontrar o equilíbrio entre o quanto nós devemos estressar o empreendedor e quanto nós devemos estressar o consumidor. Porque o que a gente também permite o empreendedor trabalhar com mais tranquilidade, nós estamos obrigando o meu consumidor a pagar mais. Bom, eu acho que seria mais essa a resposta. Bom dia, Giovanni da CPFL Renováveis. Só quero dar uma declaração que me causou um pouco de preocupação. A EN está sendo proposta, talvez por desconhecimento dos detalhamentos dessa proposta. A gente já olhando isso, tenta imaginar na prática como isso vai se traduzir nos nossos empreendimentos, como é que vai se transformar isso no dia a dia, na nossa rotina. Então, me causa um pouco de preocupação e talvez sugiro, não sei se é momento, se já está tão avançado assim na publicação dessa EN, mas sugiro talvez utilizar a FEMASE como um fórum que representa o setor elétrico, uma pequena reunião, um debate sobre algumas questões, ou talvez colocar isso em audiência pública, não sei se já foi feito isso. Normalmente a CONAMA usa muito esse artifício, não sei se foi feito, e poderíamos contribuir em algumas questões, sugerir algumas coisas. E também gostei muito de ouvir da doutora Jurema aquelas situações do não, né, do que não é necessário. A gente tem muitas questões dessa, pequenas subestações em áreas que já eram subestação, pequenas duplicações de linha, onde você já tinha uma faixa licenciada a parques que são, no nosso caso, alguns, inclusão de mais um aerogerador, um parque que já foi licenciado, uma área que já foi decapada, recuperada. Então, algumas questões que poderiam ser, aí olhando para o nosso empreendimento, alguma coisa que possa evitar processos desnecessários. Então, acho que isso sim seria uma ação bastante importante para o setor. Poderia focar nos grandes empreendimentos que realmente são impactantes. É só essa sugestão. Uma coincidência que eu ia abordar o mesmo ponto, onde a Abeólica e o próprio FIMASE nós já participamos
e algumas discussões para contribuir. Hoje nós participamos da minuta de licenciamento do Parques Eólicos do Conama. Daqui 2 semanas estaremos junto com o Senai Nacional para a criação de um curso técnico em energias renováveis. Então, o setor está pronto e disponível também para contribuir na discussão também. Bom, com relação a essa ampliação das discussões, eu acho que há tempo, se nós não estamos com um cronograma fixado pelo Ministério do Meio Ambiente, e nós já vimos fazendo essa discussão com vários setores, da parte do governo, para se produzir essa proposta. Nós tivemos como principais interlocutores os setores governamentais, né, afetos às diversas áreas, que não são, claro, os empreendedores, mas que conhecem com mais propriedade o empreendimento do que nós. Fizemos discussões também com os arqueólogos, com os profissionais da área de patrimônio. Tem um debate, vamos dizer, na internet, nós recebemos várias contribuições nesse sentido. Mas eu acho que temos sim possibilidade de organizar mais uma reunião, talvez o quanto antes, semana que vem, aí um grupo menor, né, com os nossos técnicos e o pessoal de vocês, para dar uma passada. Eu só queria tranquilizar no seguinte sentido: a maior parte do conteúdo, né, especialmente quando foi rapidamente apresentado pela Rosana, ele diz respeito a situações que já acontecem. Quer dizer, o fato de se transformar uma portaria 230 numa que tem um número aparentemente muito maior e mais complexo de artigos, na verdade aquilo ali responde a uma série de práticas, né, que já vinham acontecendo e que não se explicitavam, ou seja, que cada situação daquela era uma novidade. Então eu acho que ela não acrescenta complexidade, não, acho que ela explicita coisas, mas vamos ter essa conversa, inclusive porque nos interessa fazer isso, né, para dar segurança para o que estamos produzindo. O outro aspecto, que são aquelas que não, as do não, né, que eu brinco lá com o pessoal que nós temos que produzir, isso está sendo feito também. Nós utilizamos a experiência de São Paulo. Em São Paulo a gente identificou o maior número possível de tipologias, né, de situações em que coisas inusitadas como essa, me pareceu essa da melhoria de capacidade operacional de vias, estava acontecendo. Foi de lá que a gente buscou essas situações, inclusive porque os órgãos estaduais trabalham de uma forma muito heterogênea e muitas vezes simplesmente não mandavam para o IPHAN, e no caso de São Paulo manda-se tudo, e esse tudo nos permitiu fazer essa classificação. E essa proposta dos procedimentos simplificados, ela também está adiantada. A gente não tinha condição de trazê-la aqui hoje, mas ela é de grande interesse, além do que as tipologias por entendimento vão estar refletidas nos TRs, e eu acredito que a definição de áreas de influência direta, né, e indireta é o que de fato vai caracterizar, vai, vamos dizer, materializar essa diferença, essa diferenciação entre os tipos de empreendimento. Mas ao final aqui, vocês terão à tarde, a gente podia agendar para a semana seguinte uma reunião na IPHAN para um grupo menor para discutir esse conteúdo. Eu queria só complementar essa questão da discussão. Isso está sendo muito recente. Nós conseguimos terminar essa primeira forma do documento no mês. Dentro da casa, essa discussão começou tem muito pouco tempo. Os arqueólogos começou agora, tem 20 dias, 15 dias. Teve mais um encontro tipo esse com o pessoal Eletronorte também. Então a gente está fazendo esses encontros, né? Então agora vai ser tudo muito rápido, porque a gente tem que estar dentro de um processo. Então realmente, se há interesse, vamos conversar, não é problema. E por essa falta de tempo, eu assumo, a gente está tentando montar um quadrinho comparativo, só não tivemos tempo ainda. 230 e a IN. Porque óbvio que a gente botar esse bando de informação, claro que eu falo rápido a beça, não adianta, eu tento ser devagar, não consigo, faz parte. E a gente sabe que é muito dado. Então a gente está tentando montar esse quadrinho comparativo, mas não tivemos tempo ainda. Viagens sucessivas, isso. Então fica aqui as minhas desculpas por ter sido rápida demais, mas acho que não podia ser muito diferente, senão nós íamos ficar durante muito tempo. E prometo um quadrinho comparativo. Bom dia, Paulo Zanetti, arqueólogo, desenvolvendo o licenciamento de parques no Alto Sertão Baiano para o Grupo Renova. Vivenciamos
Momento bastante importante, do qual eu pactuo publicamente, através de artigos em revistas nacionais e internacionais, com relação a essa questão do futuro e patrimônio. E futuro é uma equação que se constrói, né? Eu acho que o que se está fazendo aqui hoje é exatamente trabalhar em favor de um desenho de futuro, e no qual é imprescindível a presença do patrimônio para que essa injeção de futuro desejado a ser construído, avaliado, recolocado, reprocessado, alterado, ter seu curso corrigido. Esses são momentos aí bastante importantes. Eu acho que, de outro lado, o IPHAN coloca claramente a sua necessidade de tomada de sua prerrogativa desse processo de discussão, mas ainda não ficaram claras algumas vozes aqui na plateia. Quer dizer, obviamente, vamos mergulhando no documento. Enquanto Sociedade de Arqueologia Brasileira, nós tivemos uma questão de 20 dias atrás, uma primeira apresentação. Há uma série de dissonâncias, de colocações, de ponderações, o que é normal, né, no ambiente de Estado de Direito, de colocação. Eu acho que seu objetivo é se eficácia em favor do patrimônio, mas de fato ainda aplica. Em termos de estratégia de curto prazo ou de amortecimento para aplicação dessa nova norma, que traz sim alguns aspectos inovativos importantes, um rápido vista de olhos sobre eles nos coloca aí um impasse de tempo, sobretudo para o setor eólico, entre o tempo da transformação, o tempo da assunção de um novo procedimento e os tempos legais de implantação. Há um encurtamento muito grande, né? Então, eu devolvo ainda assim, olhando e lançando prazos, eu vejo eles como pouco compatíveis entre se transformar. Como é que será pensado, está no bojo do pensamento, esse processo de amortização, de transição, né? Como vamos operar? E acho que exatamente, parabenizando mais uma vez os organizadores, eu acho que é exatamente esse setor novo, esse núcleo novo, esse nicho novo, que é da questão da produção de energia renovável, também tem essa dinâmica, né? Também está fazendo a sua pesquisa de novidade. Então, acho que esse estreitamento, esse laboratório, ele poderá, acho que, ser muito útil na construção de uma norma que possa ser replicada, né? Eu digo porque vivemos uma situação no Alto Sertão onde estamos buscando equacionar não só a questão da construção de empreendimento, mas a destinação, né? Em capítulos posteriores de responsabilização social das empresas, né, envolvidas. Temos N empreendimentos ocorrendo no mesmo território. Nós estamos aqui debruçados sobre a questão de gestão do território. Temos um território amplo e profundamente desconhecido pelos órgãos de preservação, inclusive o próprio IPHAN, o que nos deu também um elan muito interessante, né? O Alto Sertão é um hiato, a própria visão dos gestores do IPHAN na Bahia, é um espaço em dívida, para o qual o IPHAN Bahia tem dívida. Então, e nós temos lá uma quantidade de 200 sítios arqueológicos, 400 bens relacionados a comunidades tradicionais, que não são alçados à categoria de sítios, mais de 400 referências culturais identificadas, e duas modalidades de empreendimento, e duas modalidades dentro do entender do licenciamento. Quer dizer, uma que se fez a partir de um diagnóstico destituído das chamadas intervenções, que depois gerou um programa, né, de prospecção e resgate, e no segundo momento, buscando acelerar esse processo, a submissão de um programa de gestão do território, e que permitiu dar uma melhor equação para o licenciamento de um outro conjunto de parques, né? Então, existem, acho que, modalidades transitórias que surgiram de operação e interação com o IPHAN regional, que poderiam ser computados, analisados, avaliados, que seriam laboratórios ou estudos de caso interessantes, e talvez produzam pistas para essa elaboração do detalhamento dos termos de referência. Eu acho que o termo de referência construída a muitas vozes, né, ele acho que vai ficar muito justo e a gente vai conseguir desenhar um negócio de futuro. Agora, eu acho que esse é um elemento, informação, usando o equivalente desta região precisa, para uma tomada de decisão em favor de mim alçada ou não alçada,
isso é uma questão ainda bastante complexa de como transferir as alçadas, sobretudo quando a gente versa sobre o patrimônio arqueológico, que é questão da União. Né? E, enfim, eu acho que existem possibilidades inúmeras nesse sentido. Né? Então, fica assim esse meu voto, né, enquanto cientista, desejoso de ver isso acontecer, e obviamente eu acho que devem ser agregados a esse discurso os outros olhares, né, mas que de fato a gente tem aí um impasse colocado, que seria bom que a carta que você pretenda redigir, que você vai redigir amanhã, e essa oportunidade de reunir gestores de fiscalização, órgãos de coisa, de se já pensar como equacionar isso a detalhamentos muito finos, porque de cara nós vamos vivenciar aí um problema de impasse. Mas eu queria só lançar isso para a mesa. Eu não sei se eu entendi. Mas eu vou tentar minimamente falar. Primeiro eu queria, vocês me permitam, uma questão absolutamente direta com o Paulo Zanetini, que é arqueólogo como nós. Eu pediria, Paulo, que você escrevesse isso em atenção ao que a gente pediu através da SAB, né? Porque você não mandou esse comentário. É importante para nós. Eu acho que escrevendo fica uma coisa muito mais bacana. Porque a gente abriu, a gente fez na SAB, no Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira, nós apresentamos também a mesma coisa que foi apresentada aqui, que é muito mais extenso, e pedimos, né, usamos a SAB, através da SAB tornamos público aos arqueólogos essa questão, e houve muito pouco retorno, uma coisa até que eu fiquei chateada. Então, peço pessoalmente ao Paulo que passe isso por escrito, porque eu acho que tem pontos aqui. Sim, passa isso por escrito, tudo que você colocou, talvez até fique mais fácil para a gente poder atender. Eu não entendi que você falou questão de tempo, porque ou eu não me fiz clara, acredito que eu não tenha me feito clara. Temos um leilão, tempo de implantação de parques e o momento de transição de acordo que redefine. Não, porque é justo o oposto, me permita. A gente está pensando em começa as coisas no FCA, quer dizer, que é no momento que é lá atrás. Lá atrás a gente já vai dizer, olha, tem X sítios arqueológicos já conhecidos nessa área, tem os projetos tais já desenvolvidos nessa área, pega esse suporte que já está aqui pronto, na sua mão, e preveja um projeto já de investigação. Então você está lá antes da licença prévia. Você já vai fazer uma coisa, de fato, como o colega aqui estava colocando, quase que atemporal, a cronograma, se existe essa palavra. Então, eu acho que, na realidade, o que está se colocando está chamando a atenção para essa possibilidade. Porque se você for ler o que é uma FCA, a FCA desde sempre foi isso, que o empreendedor colocasse para o órgão de meio ambiente o que existe ali dentro. A gente não criou a FCA, não. A FCA nos cabe há muito tempo. A gente que não usava. A gente e outros órgãos que não usavam essa ferramenta. Então, a gente simplesmente mergulhou mais a fundo e viu que tinha outros caminhos. Então, acho que a questão do cronograma, talvez eu não tenha feito clara, porque se eu fosse colocar tudo que vai constar nos projetos e relatórios, deve ser uns, sei lá, 30 slides, prever isso tudo. Então, você vai fazer intervenção, sim, desde o início, para ter mais segurança. A gente acabou com aquela coisa de pode fazer mais ou menos, depois faz melhor. Na realidade, era isso. Você faz mais ou menos porque não tem informação, não tem cronograma, não sabe onde é que vai passar, não sei o quê. Agora, para que isso dê certo, todo mundo vai ter que dar os dados. Vai ter que dizer onde vai passar a coisa, mais ou menos, mais uma visão, porque aí todo mundo vai tentar fazer desde o início uma situação mais proveitosa. Essa questão da gente assumir, que a própria Jurema já colocou, só vou repetir, nada impede que o empreendimento tenha essa consciência e continue contratando as empresas para fazer um bom levantamento de potencial de que pode vir a ser tombado, do que pode vir a ser registrado. Agora, a gente não vai prever isto, porque a nossa incidência vai ser na área bastante reduzida de impacto. Isso depois vai ser dentro do possível, dentro das portarias mais explicitado. Eu não sei se eu consegui responder tudo. Talvez não, mas aí a gente pode depois desenvolver. Eu sou Ervânia Guerra, sou coordenadora ambiental da Queiroz Galvão Energias Renováveis. E assim, parabenizo quando da exposição da minuta dessa
provável instrução normativa, quando foi colocado que será utilizado a ficha de caracterização ambiental ou documento similar, porque, na verdade, a ficha de caracterização ambiental a gente vê que é uma característica quase que exclusivamente do IBAMA, Licenciamento Federal. E os órgãos estaduais de meio ambiente que detêm o grande volume de licenciamento ambiental em todo o país, a gente sabe disso, não trabalham dessa forma. Então, assim, fica aí, inclusive, pegando o seu gancho, a sugestão de que saia como encaminhamento aqui desse simpósio as possíveis revisões e alterações nas instruções normativas interministeriais 419 e 421, que se reportam exclusivamente ao licenciamento ambiental federal. Quer dizer, inibe a ação dos órgãos estaduais de meio ambiente. É isso. Você quer responder isso? Não, por favor. Domingos, eu gostaria de comentar Gostaria apenas de comentar a pergunta do Zanettini, mas eu ia aproveitar para responder ela. Mas se você... com relação à revisão da 419 e a 420, por um motivo muito simples. O governo federal não tem competência de legislar sobre o governo estadual e municipal. Não cabe ao governo federal fazer uma lei que incida sobre o licenciamento dos órgãos ambientais estaduais de licenciamento. Agora, com relação a fala do Paulo, essa sim eu gostaria de fazer uma complementação e me ater um pouco mais a ela. O que nós viabiliza, viu, Domingos? Se você quiser responder melhor a pergunta da colega, eu tenho certeza que você fala isso com mais propriedade. Com relação ao Zanettini, eu gostaria de fazer um comentário, Paulo, porque nós estamos apresentando algo que não chega a ser ainda uma minuta. Foi o que foi apresentado na sala, porque o texto mesmo da minuta vocês não tiveram acesso. E aí é bom registrar o caráter democrático da construção desse documento, e talvez sem precedente, não só no IPHAN, mas sem precedente em toda a área que envolve o licenciamento no governo federal. Porque eu falo pelo IPHAN, eu não tenho a certeza, e oxalá isso esteja sendo feito, que os outros órgãos intervenientes estejam fazendo essa mesma discussão com os diversos setores envolvidos, como o IPHAN está fazendo. E isso tem que ser registrado, porque quando a gente vê um ex-presidente da SAB se manifestando da forma como se manifestou no evento, ou quando mais se posiciona daquela forma, dizendo que o IPHAN está se afastando da universidade, no mínimo me causa espécie, porque na verdade não tem nenhum instrumento normativo criado nessa seara que está sendo feito de maneira tão democrática quanto esse, salvo engano. E se tiver, eu gostaria de conhecê-lo, porque eu de fato desconheço. Isso é uma coisa que precisa ser colocada e registrada. A outra coisa é com relação aos prazos, que tanto tem afligido os colegas. Essa IN, ela não muda os prazos legais de manifestação do IPHAN. Ela não altera os prazos legais de manifestação do IPHAN. Ela estabelece como se dará o riso e a relação do IPHAN com o órgão ambiental. Mas ela não altera o tempo de manifestação sobre análise de projeto, ela não altera o tempo de manifestação sobre análise de relatório, porque isso está estabelecido em lei. E o Domingos já deixou muito claro, está em lei, está em lei. Portaria ou instrução normativa nenhuma altera, isso está em lei. Agora, o que nós estamos dando publicidade é como esta relação vai acontecer. E repito, porque ela vai esmiuçar bastante a 230, mas ela não altera nada. Conceitualmente, ela tem um grande ganho, que é alterar o tempo de estudo, que hoje, e o presidente da CHESF fez uma apresentação que eu vou querer depois, se me permite os colegas da CHESF, conseguir aquele PowerPoint, porque aquela linha temporal que ele apresenta é muito interessante. Entre a LP e a LI, geralmente, isso não é Roberto Stange, foi o presidente da CHESF, tem 4 meses para execução, entre a LP e a LI. Como pode, do ponto de vista da arqueológica, em apenas 4 meses, dependendo da dimensão da linha, fazer todo um trabalho a contento? É muito complicado. Segundo a própria presidente da CHESF, 1/3 do tempo do licenciamento é para a implantação e 2/3 para os estudos. O que vinha acontecendo na arqueologia antigamente? A fase de estudo arqueológico estava toda ela depositada
no 1/3 que os empreendedores têm para executar a sua obra. E é óbvio que isso quer causar um problema, porque se você tem um tempo exíguo para fazer a implementação, e é exatamente nesse tempo que você coloca a fase mais importante de estudos arqueológicos, que leva tempo, obviamente você vai criar, naturalmente, pela diferença de natureza das ações, um conflito de cronogramas. Então, o que essa nova instrução normativa do IFAM faz é trazer a pesquisa arqueológica para o momento anterior, agir de fato preventivamente, porque o licenciamento é um pressuposto fundamental do licenciamento, atuar preventivamente. E a arqueologia, por uma série de motivos dentro do IFAM e no processo como um todo, ela deixou de atuar preventivamente. Então é isso que o IFAM está querendo trazer. Eu gostaria de fazer esse esclarecimento, porque muitas vezes isso está sendo colocado com relação aos prazos, mas nós não estamos mexendo nos prazos, ao contrário, nós estamos antecipando a manifestação do IFAM. Só reforçando o que o Roberto colocou, nenhuma portaria que nós façamos a nível ministerial tem qualquer possibilidade de mexer no licenciamento estadual ou municipal. Nós avaliamos bastante com relação a isso no momento da elaboração desses dois atos e entendemos que talvez a maior contribuição que nós poderíamos fazer nesse momento para os órgãos estaduais era com a ideia de utilizar essas portarias como exemplo para suas próprias regulamentações. Seria só esse a complementação. Bom dia ainda, não, boa tarde, Ney Marão, da Renova Energia. Eu acho que essa discussão, principalmente no final, é resultado do sucesso dessa iniciativa, quando se coloca no mesmo fórum todas as partes interessadas. Então, eu queria parabenizar e aderir à iniciativa da CPFL. Acho que é fundamental essa ampliação, elogiando o caráter democrático dessa discussão, dessa IN, que substitui a tão importante 230, né? E queria sugerir que nessa discussão, se já não participou, que também participasse alguém do setor de licenciamento ambiental, já que vai ser bastante impactado, porque quando eu fiz a pergunta dos termos de referência, e acho que nessa discussão é fundamental se estabelecer linhas de corte para que o IFAM, que como todos os demais órgãos públicos têm recursos limitados e demandas gigantes, não direcione seus esforços para coisas visíveis, como a presidente trouxe aqui. Certamente trouxe um exemplo, por ser mais gritante, mas diversos outros devem existir sob análise. Mas o que me chama a atenção, e é muito pertinente, quando se diz, não, estamos antecipando prazo. Isso é lógico, já que se antecipa prazo, antecipa conhecimento, trazendo a discussão arqueológica para o início do processo de licenciamento ambiental. Se a gente não ampliar essa discussão, trazendo também os órgãos licenciadores, o que vai acontecer é que a gente vai antecipar o gargalo, ou seja, o processo de obtenção das licenças prévias, ele será mais robusto, mas ele será mais lento. E a preocupação nossa, e aqui tentando resgatar a fala do presidente João Bosco, cada um de nós, em cada setor, está tentando fazer o seu melhor. Eu acho que somente essa discussão, ampliando, com que cada parte conheça a outra e suas dificuldades, ninguém quer demonizar quem quer que seja. Então, até eu já atuei na área pública, atuo na área privada, entendo bem as dificuldades de parte a parte, e somente com essa discussão a gente vai ter uma nova portaria ou instrução normativa, se for um instrumento, que minimize, certamente não neutralizará, mas minimize os conflitos. Obrigado. Só para colocar em cima do que o Nego falou, a gente vem construindo isso, obviamente, com a participação estreita do IBAMA, porque nós somos dentro da 409. Então, esse diálogo já existe. Claro que vai ser muito mais estreitado em função de todas as outras portarias que nós estamos construindo, mas certamente... Minha preocupação específica é que o IBAMA, na verdade, ele é minimalista no licenciamento de projetos eólicos. Fala no microfone. Talvez uma discussão com a mesma profissional de
o procedimento ele vai nos impor uma relação mais orgânica, vamos dizer assim, com os órgãos estaduais, né? Tipo, combinar com os cursos, né? Nós exatamente não podemos fazer isso unilateralmente. Isso que é uma das dificuldades de ter início a esse novo procedimento. Marcos Albuquerque. Eu gostaria de dizer a todos que é extremamente importante o encontro desta natureza, onde não está havendo nem prepotência dos órgãos licenciadores, nem tampouco do lado dos interesses em serem licenciados, de passar por um processo de atraso. Entretanto, eu acho que todos nós temos que botar nas nossas mentes que tanto os responsáveis pelos órgãos licenciadores, em suas respectivas formações, como os engenheiros de produção, os que têm interesse em ver a energia circulando, em ver o lucro entrando, antes das suas formações, seja do lado legal ou seja do lado empresarial, mentalizar que, antes de tudo, somos cidadãos. E como cidadãos deveremos estar interessados na preservação do patrimônio. E não apenas na preservação do patrimônio, também na circulação da energia, na circulação rodoviária, enfim. E muitas vezes adotamos certas posturas como uma postura antagônica. E eu acho que o objetivo não é essa postura antagônica. Se foi citado algum momento atrás que essas alterações poderiam gerar que um determinado arqueólogo poderia simular a criação de sítios ou aparecimento de material arqueológico, é verdade. E como a Rossana muito bem disse, existem picaretas em todas as áreas. Não é apenas na área A ou na área B. E de modo simétrico, muitos empreendedores chegam junto dos arqueólogos e perguntam o que é que pode entregar ao arqueólogo para que ele encontre menos sítios arqueológicos. Então é exatamente o reverso da medalha, tão criminoso quanto a primeira posição, que em ambos os casos é um caso de polícia. Então se precisa ver exatamente os dois lados. Tenho certeza absoluta que todos os elementos encarregados de licenciamento, tanto do IPHAN quanto de outros órgãos, quer ter energias em suas casas, quer ter energia circulando nas indústrias. Não, eles não devem ser vistos como elemento de obstáculo. Então, do mesmo modo que os outros que são empreendedores deveriam ter a satisfação de dizer: eu estou produzindo energia, ou estou gerando uma rodovia, etc., e o nosso patrimônio está sendo preservado, a nossa história está sendo preservada, o nosso meio ambiente está sendo preservado. Então é muito importante isso. Um outro aspecto que talvez eu iria falar amanhã, mas já posso de qualquer maneira adiantar, é que existe algo muito mal explicado, que é a relação do arqueólogo com o IPHAN e do arqueólogo com os órgãos contratantes, com os empreendedores. O arqueólogo não é em nenhum momento empregado do órgão que o está pagando. Uma expressão que eu, vez ou outra, me esqueço, e a doutora Fabiana sempre me lembra, uma expressão que eu gosto muito, que os juristas gostam muito, que é a longa mano. Eu achei essa expressão ótima. O papel do arqueólogo nada mais é do que uma extensão da legislação. Ele não está a serviço, em nenhum momento, do empreendedor. Ele não está a serviço de qualquer outro órgão. Ele está a serviço da ciência, está a serviço do conhecimento e está a serviço como uma extensão do órgão que, por digamos, missão institucional, missão legal, é o IPHAN. Poderia ter uma outra sigla qualquer. Então, o arqueólogo deverá ser um pesquisador independente que esteja lutando pelo patrimônio e não atendendo ao interesse do empreendedor em nenhum momento. Ele está defendendo o patrimônio nacional.
Muito obrigado. Bom, nós já estamos então passando para o encerramento. Creio que a plateia já está satisfeita em termos de pergunta. Gostaria de saber se a mesa, alguém gostaria de fazer um comentário final para que encerramos a sessão. Bom, só reforçando novamente, como falei no início da reunião, esse tipo de ações que nós estamos tomando com esse seminário da Beólica, o seminário da Eletrobras, que foi feito há 2 semanas atrás, no dia 12, para discussão, todas essas iniciativas, elas têm o grande objetivo de a gente encontrar o equilíbrio entre o que nós precisamos no setor elétrico, o que nós precisamos da proteção de bens e patrimônios culturais e o que nós precisamos atender a nossa população que está nas duas pontas. Então, eu agradeço ao convite, tanto por parte do IFAM quanto por parte da Beólica, né? Convidou o Ministério de Minas e Energia. Muito obrigado. Já nesse final, para me despedir, o Rosana e o Roberto continuaram aqui. Nós estamos já com esse compromisso de organizar uma reunião. Eles veem a agenda com vocês para o quanto antes, para a gente aprofundar o debate e agradecer a atenção, o interesse e a certeza de que nós estamos trabalhando aí no caminho que é comum. Obrigada. Bom, então, o nosso almoço será servido aqui, penso que bem próximo. Estaremos de volta às 14h30 com o painel de arcabouço jurídico. Gostaria de agradecer imensamente a presidente Jurema e toda a sua equipe por se dispor a fazer esse trabalho conosco, essa oficina de trabalho. E para nós foi muito importante, o ar traz consequências, o ar-condicionado. E para nós, eu tenho certeza que está sendo muito importante a possibilidade de realizar essa reunião. Nós vamos então ajustar aqui a agenda e gostaria de desejar a você uma boa viagem. Muito obrigada pela presença e estaremos aqui então nos próximos, ainda mais um dia e meio, trabalhando. Muito obrigada.